Bem, gente, boa noite. Hoje, dia 22 de março, a nossa tão aguardada quinta rodada, não é? De apresentação de artigos, os artigos mais difíceis dessa temporada, por assim dizer. Tenho certeza que vai ser uma noite de uma troca de experiência muito rica. Lembro a todos que houve aí o aval, né? Todos concordaram para que essa aula pudesse ser gravada, um encontro síncrono, precisa do aval dos que aqui já estão. E estamos aqui um pouco antes de 6h30, por uma razão bastante simples. Eu já vou aproveitar esses minutos para explicar para você a tarefa em equipe, prazo de entrega, tudo, certo? E aí eu vou explicar só uma vez, porque vai ficar gravado logo no comecinho da aula. Então, se você tiver com alguma dúvida, claro que você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Mas sugiro que teve dúvida, assista o começo da aula de hoje lá, que vai estar disponível no nosso canal de YouTube, canal do YouTube, como sempre. Tá? Muito bem. O trabalho em equipe vai ser um modelo de fator linear, tipo APTzinho, tá? Um modelo em que você vai escolher um dos sete índices setoriais, tá? Líder, pediria que você tomasse nota, querido. Tem o índice de commodities, que é o ICB, o índice de consumo, que é o ICOM, o índice de energia elétrica, que é o IEE, o índice de materiais, que é o IMAT, o índice da indústria, INDX, o índice imobiliário, IMOB, utilidades públicas, UTIL, ICB, ICOM, IEE, IMAT, INDX, IMOB, UTIL. 7 índices, 7 equipes, cada uma delas com 5 coleguinhas, já que temos atualmente matriculados aqui 35 alunos. Tá bom? Um dos coleguinhas vai pedir supressão. Vai, ok. A equipe fica com 4 e assim a vida segue. Tá bom? Muito bem. O líder sorteia, tá? Quem pega que índice. É claro que se alguém quiser, por alguma razão, pegar um determinado índice, tá? Ok, por mim não há problema algum, tá? O cara, eu trabalho na Enel, eu queria pegar energia elétrica, posso? É o índice que eu entendo melhor. Qual o problema do cara pegar, né? Enfim, tá? Então, a priori, se alguém quiser um índice e os demais não se incomodarem, ele pega. A partir dali, faz sorteio. Não havendo concordância, sorteio direto. O exercício é muito simples. Vocês vão rodar um modelo de fatores linear, em que a variável endógena é o teu índice setorial, tu baixa isso da B3, tá? Nem precisa baixar aquelas ações do jeito que eu ensinei em investimentos 1, não. Tu vai direto no índice setorial e baixa só ele, tá? Você vai precisar do Ibovespa, poupança praticamente fixa o ano inteiro, né? Não faz muito sentido. Mas você vai precisar da poupança também. Cuidado que a poupança ela é dada mensal e você vai precisar semanalizar, se é que essa palavra existe, porque o modelo de fatores que você vai utilizar é semanal, tá? Então, Paulo, variável endógena é o retorno semanal do meu índice setorial, menos poupança, semanalizada, se é que isso existe. Primeira variável explicativa, retorno do Ibovespa semanal menos retorno da poupança, também semanalizado, né? Aí você tem aí o CAPM, e por que vai ser o APT? Porque você vai escolher 3 variáveis explicativas com frequência semanal de uma lista de 13. De 13? É, de uma lista de 13, painho. Que lista é essa? As 13 variáveis macroeconômicas que constam lá no relatório Focus do Banco Central. Lá no relatório Focus do Banco Central, que sai com divulgação semanal,
por isso que o teu modelo vai ser semanal e não mensal ou diário. Lá sai o quanto, por exemplo, suponha que o FOC saiu hoje, dia 22 de março. Então, lá vem dizendo qual é a previsão do IPCA para final de 2021, 2022, 2023, certo? Como você vai estimar o teu modelo para o ano de 2020 apenas, portanto, 52 observações, são 52 semanas, normalmente no ano, tá? Então, você vai trabalhar com uma série que você tem 52 observações para a previsão de IPCA para 2021, já que você está ao longo do ano 2020. Vai ter para o IPCA, vários outros índices de inflação, vai ter para índices de como câmbio, vai ter para gasto do governo, enfim, são 13 variáveis macroeconômicas que tem lá. Paulo, eu escolho quaisquer 3? Espero que não, né? Espero que você fundamente a escolha dessas 3. Paulo, eu vou ter que escrever um artigo daqui para o dia 5 de abril? Não, não precisa. Eu só quero a tua apresentação. Pode ser 5 slides no PowerPoint. O primeiro, com o título, o nome da equipe. O segundo, com o sumário. O terceiro, motivando por que você escolheu o IPCA, por que você escolheu a Selic, por que você escolheu transações correntes do governo brasileiro. Estou chutando aqui, tá? Você tem variáveis lá como transações correntes, balança comercial, investimento direto estrangeiro, tem tanta coisa bacana, endividamento do governo brasileiro. Cara, enfim, escolhe 3 que você julga que tem a ver com o teu setor, lê um pouco sobre aquele setor, entende por que essas 3 são importantes, teoricamente, para o setor. Então, no teu terceiro slide lá, você motiva a escolha dos 3. No quarto slide, você roda o modelinho lá e me dá o resultado do modelinho CAPM, do modelinho incluindo, além do Ibovespa menos poupança, modelinho incluindo as 3 variáveis lá. Quarto modelinho, obrigado, fui, tchau. Simples, simples. Trabalhinho para, se fosse uma pessoa individual, fazer num dia. Fácil. Em equipe, se cada um atacar, uma horinha mata. Tipo, cara, tu vai baixar a série de Selic. Primeiro, faz uma reunião, define quais são as variáveis. As 3 variáveis. Um baixa o Bovespa, o outro baixa o índice setorial, os outros 3, cada um baixa a série de previsão lá no relatório Focus. Lembrando que a variável que vai entrar lá é a mudança de expectativa. Então, se escolherem Selic, baixa 52 observações de previsão de Selic para 2021, e a variável explicativa não vai ser Selic, mas a variação da Selic. Então, o que interessa é saber se, de uma semana para outra, se o mercado prevê uma mudança de expectativa de Selic para o ano seguinte, se isso impactou no retorno da tua ação. Descontado poupança, né? Então, a poupança, ela vai entrar para o cálculo, né, do retorno excedente do teu ativo endógeno, do teu setor e do Ibovespa. Mas não precisa de poupança para as outras 3 variáveis explicativas, porque elas vão ser construídas na forma de mudança de expectativa. É previsão de Selic hoje, menos previsão de Selic de 7 dias atrás, ou seja, dia 15 de março. É isso. Tá? Então, assim, cada um baixa uma variável, alguém estima, alguém monta a apresentação no PowerPoint, alguém apresenta. Ah, Paulo, uma vez que a gente montou tudo bonitinho, vídeo de 5 minutos apresentando, no vídeo sugiro o Google Meet ou qualquer outra plataforma, quero ver lá o rostinho dos 5. Ah, eu tive problema de câmera, tudo bem, mas você entra. Entra porque eu quero ver o seu nomezinho lá. Você não precisa nem falar, porque um vídeo de 5 minutos, 5 pessoas falarem, até dá uma liga ruim, né? Pode dar muita quebra, não é bom. Pode ser só uma pessoa falando. Mas eu quero os 5 rostinhos lá. Se você não fez nada, foi um freerider, cara, o problema é seu que não aprendeu e que se escorou nos demais. Mas eu quero que no vídeo de 5 minutos que vai me ser enviado, que os 5 rostinhos estejam lá. Se o seu rostinho não estiver lá, nem adianta você entrar em contato comigo. Rostinho, vírgula, tá? Desculpa. O seu quadradinho lá com o seu nome. Tá? Com o seu nome. Não entra no nome da sua
mãe, do seu tio, porque aí eu não sei quem é quem, né? Fica difícil. Já não aparece seu rosto e aparece lá o nome do seu tio, aí você não me ajudou. 0 para você. Então tem que aparecer lá 5 quadradinhos, retângulos, o que quer que seja, com os 5 nomes dos membros da equipe. Então, no primeiro slide, quando eu vi os 5 nomes, eu vou ver se está batendo com os 5 quadradinhos. Ok. Vou terminar de ver a apresentação. Nota máxima para todo mundo, muito provavelmente. A não ser que que a equipe tenha feito um negócio muito louco. Isso não vai acontecer porque vocês são bons alunos, o curso foi bom. Tá? Então, é isso o trabalho. Meu líder, mais uma vez, minha gratidão já ex-ante na organização de quem pega aqui índice. Trabalho devidamente explicado. Ouçam esses 10 minutinhos de começo de aula mais algumas vezes, para que não tenham dúvida. Leiam o trabalho do Glailson, pode ajudar. Lembrando que lá eu coloquei, né, as variáveis macroeconômicas, mas foi na equação de variância, não é o caso aqui. Eu quero um APT simples, tá? Mas, de qualquer forma, o trabalhinho lá pode ser útil para vocês. E é isso, 6h40, vamos combinar, desculpa, vamos começar a rodada de apresentações. Alexandre, Emanuela, Elano, Jonas, Samuel, Weasley. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Obrigado a presença de todos. Sentindo falta aqui de muitos colegas ainda, mas tudo bem. Primeiro, Samuel teve um problema, me perguntou se poderia apresentar outro dia. O papo foi reto, como foi com todos vocês, numa das mensagens no fórum. Essa rodada, a próxima e a última, não prevêem mais desistência. Acabou. Vocês já queimaram as 7 vidas de vocês. Então, é tudo ou nada. O que pode é, mas meu chefe me mandou fazer um trabalho hoje à noite. Grava um vídeo e apresenta para nós aqui, não tem problema nenhum. Então, o Samuel muito provavelmente não vai estar conosco, mas disse que ia mandar um colega para ele disponibilizar o vídeo para a gente. Fora isso, imagino que estejam aqui. Oi, Jonathan. Foi para mim que ele mandou o vídeo para apresentar. Maravilha, querido. Maravilha. Seguinte, serei super Caxias com o negócio dos 10 minutos, tá? Vou literalmente usar o cronômetro. Eu nem estou usando aqui o celular, é para usar o cronômetro. Porque o bicho hoje vai pegar, né? Quem vai começar? Por mim, tanto faz. Posso começar, professor? Eu ia colocar. Alexandre, na sequência a gente coloca o vídeo do Samuel. Pode ser, Jonatas? Pode ser. Massa. Alexandre, querido, como de praxe, eu vou desaparecer aqui. Ficamos aí exclusivo com sua câmera, se você tiver e puder, e com sua apresentação. Quando você me der o ok, eu começo os 10 minutos. Só abrir aqui a apresentação, professor. Tranquilo, querido. Acabou que eu não perguntei como é que vocês estavam. Delicadeza de minha parte, meu perdões, mas desejo, né? Saúde a todos e as respectivas famílias. Minha tela aparece? Sim, dá só uma testada se vai pular o slide. Lembra que os colegas tiveram esse problema. Isso, pronto. Maximiza. Vamos ver se pula o slide 1 para o 2, 2 para o 3. Acho que está passando, né? Aí? Não. Nem maximizou para a gente. Professor, só uma dúvida. Qual é a data das apresentações? 5 de abril. De envio. Precisa me enviar o vídeo até 5 de abril. Tá, beleza. Só isso mesmo. Está aparecendo agora, professor? Só um instantinho.
Deixa eu abrir isso aqui. Rapaz, tá, só que eu não estou conseguindo botar o Rudimi para dentro da sala. O que aconteceu aqui? Pronto. Uma coisa que aconteceu aqui. Minha tela aparece? Aparece, mas não está pulando slide. Sempre apareceu, mas não com a tela maximizada e não está pulando slide. Mas agora ela tá maximizada agora, não? Não. Tá aparecendo no slide, professor. Aqui. Só não tá maximizada. Pois Se quiser é. prosseguir assim. Mas não tem problema, Alexandre. Eu vou assim. Pode ser assim? Pronto, já deu certo. Pode. Ah, tudo bem, então. Só um adendo, Alexandre. Eu te mandei uma versão de 2015, ainda era um working paper do Alex. E eu acabei virando com o autor dele, e a gente teve esse artigo aceito agora no International Review of Economic and Finance, né? Uma economia bem bacana. Mas eu preferi, confesso, te mandar essa versão do Alex, mesmo que defasada, 2015, o IREF que foi publicado agora em 2021, porque eu acho que essa versão é mais acessível, sabe? A versão atual é ainda mais aranhada. Eu disse, rapaz, se a gente conseguir entender um pouquinho desse, a missão já está cumprida. Mas só para atualizar que eu acabei entrando no paper e temos uma versão recém-publicada. Mas, enfim, não vou mais tomar... Diga. Não, inclusive, eu assim, achei esquisito isso, porque o nome do arquivo estava Ferreira e Matos, e eu procurei o Matos e não vi, só o Ferreira. Porque nessa versão ainda estava só com ele. Isso, tudo Bom, bem. vou começar seu tempo agora, vou desligar meu microfone e minha câmera. Valeu. Ok. Pronto, pessoal. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estou trazendo aqui esse paper em 2015, ao tempo de 2015, do Alex Luiz Ferreira, e é um paper que trata sobre os riscos precaucionário e de longo prazo em uma economia aberta. Tá? O Alex Luiz Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. O paper bem denso, né? Bem complicadinho, mas vamos lá. Os objetivos dele, grosso modo, ele traz uma apresentação das implicações da teoria de precificação do risco cambial precaucionário de longo prazo dentro de um modelo de agente representativo. Entenda-se aqui agente representativo, no caso, uma família, por exemplo, que é o que ele trata no paper. Ele quer mostrar que as taxas de consumo estão correlacionadas com os ciclos de negócios dos Estados Unidos, desde o terceiro trimestre de 1967 até o segundo de 2012, e mostrar que o modelo de uma economia aberta pode explicar o risco cambial de um norte-americano em relação a qualquer economia do mundo. Tá? Ele usa simulações utilizando o conceito de fator padrão de desconto estocástico. E o paper está organizado da seguinte forma: primeiro ele contextualiza a teoria de risco da moeda, está subdividido dessa forma, mas no meu trabalho eu tentei condensar tudo no item principal, que é a teoria do risco da moeda. Depois ele traz as estatísticas descritivas e suas conclusões. Tá? Então, vamos lá. Introdutoriamente, o trabalho mostra que há evidências que sustentam a afirmação de que a alta variabilidade do crescimento do consumo importado, né, além do crescimento doméstico, podem ser fatores de desconto estocástico mais adequados para a precificação do risco cambial do que o modelo durável ou não durável de crescimento do consumo. Por isso que ele usa lá as simulações com os fatores de desconto estocástico. Ele está querendo trazer que estes são mais adequados para a precificação do risco cambial. E ele fala que também que os fatores de crescimento do consumo fornecem bases microeconômicas para justificar a compra de títulos estrangeiros. O que seria, né, a justificativa seria suavizar o consumo de bens importados. Então, na teoria, esses fatores são superiores. Desculpa, esse modelo ele é superior em comparação ao modelo convencional,
né, visto que a poupança precaucionária surge exatamente em resposta ao aumento da volatilidade do consumo futuro. Ele mostra também que, isso vai ser mostrado lá na conclusão também, que fatores de economia aberta apresentam uma grande variabilidade amostral quando comparados ao crescimento agregado durável ou não durável. No caso dos Estados Unidos, ele analisa um agente dos Estados Unidos, né, a variação de crescimento durável é 44% maior do que o não durável e o crescimento do consumo importado é 133% maior do que a do durável no mesmo período. E ele afirma também que há uma correlação forte e positiva com os ciclos da economia americana, usando como proxies as recessões do NBR e o hiato do produto. O hiato do produto correspondente aí à diferença entre o PIB e a estimativa do produto potencial. O NBR é o National Bureau of Economic Research, e os proxies são essas hipóteses utilizadas como referência para estimar o valor de uma variável antes de efetivamente então tá, na seção teoria do risco da moeda, ele contextualiza a teoria do risco e sugere um modelo para a função de utilidade de consumo de um agente representativo em uma economia doméstica e outro em uma economia estrangeira, né? Onde o próprio agente representativo é quem define seu nível ideal de consumo doméstico e importado. Essa seção do artigo, aliás, ela é bem braçal no aspecto cálculo, então foi muitas equações, tipo 30 equações, se eu não estou enganado, cada uma afunilando mais concentrando mais o tema, né? O modelo, aliás. Enfim, mas o modelo pretende equacionar a perda em termos de utilidade marginal para o agente doméstico em um período e o benefício marginal esperado pelo consumo descontado no mesmo período, né, descontado pelo mesmo período do outro lado da igualdade, né? Então, mantidas as mesmas condições, um diferencial de superávit positivo implica que os tempos são relativamente ruins na economia doméstica, né, no caso do agente doméstico, de modo que ele se sente relativamente mais avesso ao risco, né, visto que o conjunto de parâmetros que regem a função de sensibilidade interna e externa é o mesmo. E ele mostra também que o aumento na variância do consumo interno vai ter um efeito positivo sobre os retornos excedentes esperados a serem obtidos com esse título estrangeiro. E ressalta-se que prêmios de risco cambial positivo, né, sobre títulos de mercados emergentes existiriam apenas se os agentes dos Estados Unidos estivessem relativamente em tempos mais difíceis. E ele considera que isso é uma hipótese forte. Feitas todas as considerações que o autor desenvolveu aqui nessa seção, ele traz as estatísticas descritivas e considera, ele compara, inclusive, os resultados dele, né, com os resultados publicados em 2006 pelo IOGO, e faz as seguintes considerações. Ele traz aqui estatísticas, né, descritivas para essa série de consumo. Eu repito, a série foi no terceiro trimestre de 67, segundo trimestre de 2012. Ele ele encontra que a taxa média de crescimento dos duráveis é de 91,3% superior à média dos não duráveis. Ele mostra também que a taxa média de crescimento para os bens importados é 84% superior à taxa de crescimento dos bens de consumo duráveis. Isso é assumido na função de utilidade que as famílias consomem
os serviços de bens duráveis proporcionalmente ao estoque, e que o fator de proporção é o mesmo, é de 1 para 1. Né? O autor também, ele ressalta que é importante notar a participação dos bens importados é uma pequena fração do consumo total, mesmo no final do período da amostragem. Os dados trazem aqui também que os bens duráveis importados apresentam a maior taxa de crescimento e atingem um valor médio de 1,64% ao trimestre, crescimento. O crescimento médio de 1,64% ao trimestre. A variância do consumo é 44% maior do que a variância do consumo dos duráveis é 44% maior do que a dos não duráveis, e a do crescimento, a variância do crescimento doméstico, aí já é mais próxima da dos não duráveis. Isso, respectivamente 0,21 e 0,25. Né? E, por fim, a variação do consumo importado, que é 133% maior, aproximadamente, que o crescimento do consumo de bens duráveis, e 236% maior do que o crescimento do consumo de bens não duráveis. O autor observa também que o componente mais volátil das importações é o crescimento do consumo de não duráveis, que atinge uma variação de 19,36 vezes maior do que a dos duráveis. Né? E as duas últimas linhas da tabela, que dizem respeito aos importados, mostra que as séries construídas pelo Iogo, no artigo, no paper de 2006, para esse modelo de duráveis e não duráveis, são semelhantes. E o autor, inclusive, o autor mostra que isso não deveria ser uma surpresa, que já era esperado isso, visto que a metodologia foi a mesma, né? E isso é devido... E a suposição de normalidade também é rejeitada para todo o período, iniciado a partir do segundo trimestre de 73. Isso é possivelmente devido à presença de extremos, conforme os valores mínimos e máximos aqui da tabela, da coluna mínimo e máximo que foram reportados. Né? Alexandre, aqui a gente já está quase 11. Pode... Opa! Não, tudo bem. Desculpa. Não, tranquilo, querido. Vou finalizar só a conclusão aqui bem rápido. Então, o artigo mostra que é uma razão teórica para manter a poupança preventiva em moeda estrangeira quando o consumo é importante para a utilidade do agente. Em uma economia aberta, no que diz respeito à correlação entre os fatores de consumo e ciclos, o trabalho apresenta evidência de que o crescimento doméstico importado está altamente correlacionado com as recessões do NBR, e ele já havia falado que queria provar isso. E, em resumo, para finalizar mais rápido, há evidências que apoiam a afirmação de que o crescimento do consumo importado, altamente variável, além do crescimento doméstico, podem ser fatores de desconto estocástico mais apropriados para a precificação do risco cambial do que o modelo habitual duráveis e não duráveis. Peço desculpa aí pelo estouro do tempo, professor. Tranquilo, querido, sem problema. Mas é porque o artigo realmente é muita coisa, ele fala muita coisa, é difícil condensar. E olha que eu exprimi, viu? Eu sei. Em 10 minutos. Imagina se você tivesse pego essa versão mais atual. Pois é. Porque tem mais resultado, enfim. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo empenho, pela missão cumprida de apresentar um artigo que eu reconheço, sei, e é complexo. E só para ajudar no entendimento de vocês, basicamente o que a gente tem é o seguinte: o Alex é um professor muito bom da USP na área de finanças internacionais, ele apresentou esse artigo em 2015, eu fui o parecerista dele lá em Constantino Santinho, daí ficou uma amizade boa, acho que agreguei no debate, a ponto dele me chamar para ser coautor na sequência. E isso demorou um pouco, e quando foi em 2019, a gente pegou o paper e escreveu, e submeteu, tomamos um reject,
e na sequência tomamos um review já no International Review Economic and Finance, review complicado, nós ficamos aí uns 6 meses trabalhando, se comunicando quase que semanalmente, à distância, ele na USP, eu aqui, ele na Inglaterra, um período do tempo, que ele está fazendo pós-doutorado lá, mas enfim, deu tudo certo, e experiência desse paper à parte, o que é que ele nos diz, né? A gente queria uma variável que entrasse no modelo de maneira racional, você desagregar consumo entre bens domésticos e estrangeiros faz toda a diferença. O meu consumo, sei lá, de frango não oscila muito com o câmbio, eu acho, estou conjecturando aqui, já o meu consumo de vinho oscila muito com o câmbio. Então, basicamente é isso. E a gente, primeiro, é racional, segundo, é uma desagregação, desculpa, ou seja, uma premissa mais razoável, e isso traz uma volatilidade para o padrão de consumo que é muito interessante para você fitar os dados do mercado financeiro. Basicamente é isso que o paper faz. O resto são tecnicalidades que eu acho que tem mais a ver com finanças internacionais do que com asset pricing. Tá? Um paper que a gente tem certeza que vai ser bastante citado aí na academia. Alexandre, obrigado, querido. Missão dada, missão cumprida, nota máxima. Parabéns. Obrigado, professor. Desculpa aí o estouro aí do tempo, mais uma vez. Faz parte, querido, faz parte. Na sequência, Jonatas, você tem um Oi. vídeo para nós, é isso? É, E diga só uma coisa, o vídeo tem quantos minutos? Só para a gente... tem 5. Opa, olha aí. Vou nem ligar o cronômetro. Deixa eu botar aqui. Projete sua tela inteira aí para nós, que eu acho que a gente vai ver. Deixa eu ver isso aqui, como é que faz. Olha. Deixa eu só pegar aqui a tela inteira, que não está querendo focar só no aplicativo, não. Tranquilo. Tá Jonas... dando para ver o vídeo? Não, você não... Opa, agora sim. Jonas, você pode ser o próximo sim, tá, querido? É porque o Jonathan já tinha pedido antes de você para apresentar o vídeo do Samuel. Cara, tá perfeito. Solta aí, vê se... Aí eu já desapareço. Tá dando para ouvir? Tá. Mas sem volume. Jonatas, eu não consigo ouvir. Não tá dando para ouvir? E, assim, era uma tentativa nossa. A não ser que tu, de repente, faça o seguinte, tu coloque esse vídeo no teu celular. Sim, aí... Aí ele vai jogar. E o teu computador, o seu notebook, não sei o que você está usando, vai ouvir. Aí... mas aí, de qualquer forma, a gente vai ouvir o áudio, mas não vai ver a projeção. Só se botar o áudio no celular. Pode ser. Então, é melhor ir para o próximo enquanto eu ajeito, né? Mas eu vou ter que baixar aqui no celular. Só uma coisa, para lhe tranquilizar, tá? Como essa comunicação que eu tive com o Samuel já foi ontem à noite, e eu vi que ele cumpriu a missão dele, se a gente não conseguir, eu acho que é mais um problema tecnológico do que seu ou dele. Aí eu só vou pedir que você envie o vídeo, que eu vou assistir o vídeo e vou dar a nota dele. Não tem problema nenhum. Tá? Ok. Eu preciso ser justo. Então, vamos pular. Jonas. Liga a câmera mesmo? Não estou lhe ouvindo, não. Tá ouvindo agora, professor? Tá dando pra ouvir? Está bem baixinho, mas está melhor. Eu não sei se só sou eu que estou achando baixo. Pronto. Agora tá certo? Projete aí você fala um pouquinho mais alto, talvez seja certo.
Qualquer coisa você pode falar sem o microfone também, não sei se isso me ajuda. Porque tá bem baixinho mesmo. Agora tá dando pra ouvir melhor? Tá dando pra ver? Tá. Eu vou desligar o meu também. Pronto. Só uma coisa, eu tô vendo que você tem 27 slides, você tem 10 minutos. Opere seu milagre aí. Certo. Você pode começar agora? Vou começar aqui o tempo. Tá muito baixo ainda, João. Pronto. Tentar falar mais alto, então. Tá. Valeu. Vou falar aqui sobre o artigo que o professor Paulo escreveu com o Carlos Alberto Jovista. É basicamente um estudo sobre os problemas do prêmio do mercado de ações e do mercado futuro. Seriam eles dois sintomas da mesma doença? Serão dois problemas que podem ser solucionados com a mesma solução? Introdução. O objetivo do artigo aqui tratado é oferecer evidências sugestivas de que a solução para os problemas dos ativos domésticos é explicar esse mesmo problema com a precificação de ativos estrangeiros, sendo necessário, assim, um modelo adequado, econometricamente robusto, de precificação de ativos que, uma vez encontrado, resolveria os dois problemas de uma vez. Como essa pergunta feita no título do artigo não pode ser dada sem realmente descrever esse modelo, foi feita uma estratégia indireta, construindo uma estimativa de núcleo de preços com base no retorno dos ativos do mercado americano. Eu ouvi não, João. Tá ouvindo? Professor? Tira o microfone. Professor? Agora, garoto. Pronto, certo. Bora lá. Foi construída uma estimativa de núcleo de preços com base no retorno dos ativos do mercado americano e existem evidências de que ela precifica com sucesso o mercado futuro. O modelo escolhido foi o modelo do CCAPM, que foi formulado por Robert Lucas, e você considera as expectativas que os investidores projetam do retorno de um futuro dos seus investimentos. Agora, uma pequena avaliação crítica sobre o atual debate do mercado de futuros. Tem aqui algumas equações, considerando, por exemplo, essa aqui, o teorema de Reis, a existência de um fator de desconto, estocástico de desconto, como foi tratado agora há pouco pelo Alexandre. A gente tem esse termo, e com base no núcleo gerado pelo CCAPM, a equação não computa os retornos do S&P 500, dos Treasury Bills americanos e do preço do dólar, que são parâmetros para as preferências do agente representativo. Considerando a não existência de um modelo econômico capaz de precificar corretamente o prêmio a termo, o prêmio futuro, a gente pode representar o comércio dos títulos governamentais estrangeiros, a coberto e descoberto, por essas equações. Agora a gente pula um pouco da robustez matemática, que demoraria mais meia hora para explicar. A gente tem aqui uma pequena função consumo, formulada por Mark, onde ele aplica o método dos momentos generalizados de Hansen para estimar e testar essa determinada função. Aqui a gente percebe que há uma equação de Euler, de consumo presente, consumo futuro, e ela, com base nela, vai ser construída uma estrutura que vai ajudar a formular esse modelo. Agora, alguns testes econométricos. Os retornos baseados no núcleo de preços. Partindo da construção do fator estocástico de desconto, com base no modelo padrão de ativos livres de risco, dados por essa equação, sendo que M é um fator estocástico de desconto cujos modelos de ativos precificados já estão gravados, e um vetor unitário, usando artifícios matemáticos, mais especificamente uma projeção ortogonal de matrizes, a parte mais abstrata de álgebra linear, a gente chega a esse seguinte portfólio, que é precisamente uma função de observáveis. Alguns testes preditivos de precificação. Como os dois problemas estão presentes em logaritmos e níveis, a gente trabalha em estrutura de equação de Euler. Isso evita que restrições auxiliares estritas sejam impostas ao teste de hipóteses, enquanto podemos testar os movimentos condicionais, momentos por meio de instrumentos defasados, segundo pesquisadores Hansen, Singleton e Mark. A primeira e a segunda equação de Euler, que mostrei agora há pouco, elas devem ser válidas para todos os ativos e carteiras. O primeiro exercício vai ser usar o núcleo de precificação de ativos em dólar para precificar o S&P 500 e um título do Tesouro Americano com vencimento em 90 dias. O objetivo é investigar se a anomalia relacionada ao prêmio de
ações está presente em nossa estimativa de preço núcleo. Com a abordagem baseada no consumo, a gente pode estimar os parâmetros da função utilidade e testar o sistema associado de restrições de ortogonalidade, usando os momentos generalizados. Nesse procedimento de 2 etapas, nós não precisamos estimar os parâmetros de especificação do utilitário, porque já foram construídos uma série temporal para o núcleo, o kernel de precificação. Os parâmetros a serem estimados são o desvio de preços, MI1 e MI2, no seguinte sistema. Equação 10, aqui a gente tem esse sistema onde o ISP e IB são os retornos nominais do SP500 e de um título do curto prazo do governo americano. Os desvios MI1, MI2 são estimados minimizando qualquer forma quadrática da média de amostra dos erros para alguma matriz de ponderação. A estimativa de um desvio não significativo ela pode ser interpretada como uma primeira evidência de que o núcleo de precificação que usamos ele é capaz de aproximar o pagamento com o desconto da negociação de títulos do governo estrangeiro e seu preço. Após estimar esses desvios com melhor ajuste, a gente vai testar o sistema de restrições. A equação, essa outra, ela é válida com base em MI1 igual a 0 e MI2 igual a 0, podem ser testados em conjunto com o teste de Wald. A gente também vai verificar restrições, se as restrições não são rejeitadas com a estatística J de Hausmann, e depois vamos fazer um teste conjunto dos núcleos de precificação para avaliar se o EPP e o FPP se mantêm juntos. Depois testar também os desvios de preços individuais em conjunto com o teste J. Um instrumento de configuração dos métodos de momentos generalizados. O método para ponderação de momentos escolhidos foi o LS em uns quadrados ordinários, com base no alcance da eficiência total, diferente dos mínimos quadrados generalizados. E aí foram feitos 2 testes. Primeiro para verificação de erros por meio do teste de Wald, e o segundo para verificar restrições de superidentificação, estatística J de Hausmann, para validar os instrumentos. E essas serão feitas em um procedimento iterativo. Os instrumentos usados serão relação dividendos-preço e investimento capital para o EPP, mercado de ações, e o valor atual do prêmio futuro, considerando essa equaçãozinha aqui, com base no FPP. E considerando a correlação entre retornos esperados e ciclos de negócios, no livro Portfólio Fama Frente, também vão ser utilizadas algumas variáveis macro, como a taxa de crescimento instantâneo do PIB, consumo real e consumo PIB. Resultados empíricos. A única limitação do modelo foi o fato de que nos testes FPP o câmbio só flutuou no período pós-Bretton Woods, e com isso só foram lançados índices futuros de moedas em 72. Nem todos os países desenvolvidos disponibilizaram futuros de moedas, e com isso só podemos utilizar o câmbio americano para Canadá, Alemanha, Reino Unido, Suíça e Japão, 77 a 2004. Ficaram 112 observações, afinal é avaliado trimestralmente. Aí os retornos das negociações com os títulos governamentais estrangeiros foram descontados com base no índice inflacionário americano, índice de preço ao consumidor, CPI, a série de taxas futuras extraídas do banco de dados CMA, enquanto a série de taxas à vista extraídas do banco de dados da Inglaterra e do IFS. Os retornos do SP e das letras do Tesouro em 90 dias foram extraídos em termos nominais do banco de dados IFS. Retornos reais foram obtidos usando o CPI americano como deflator, e as variáveis macroeconômicas demais utilizadas foram extraídas do banco de dados do FED. Estimação do fator estocástico de desconto. Como no GMM precisamos de estacionalidade para obter estimativas consistentes, foram testados todos os retornos na estimativa do STF ou os procedimentos de teste de preços para a presença de raízes unitárias, com base no teste robusto de Phillips e Perron, considerando também a interceptação na regressão do teste. Para todos os casos, quase todos, foram rejeitados nulo de uma raiz unitária no nível de 5%, e também rejeitaram a hipótese nula para todos os casos a nível de 10%. Quanto ao número de fatores utilizados na construção do núcleo de precificação americano, a gente olhou o gráfico de tempo dos altos valores ordenados do maior ao menor, e foram descobertos que 7 fatores foram responsáveis pela maior parte da variação dos retornos das ações e do portfólio Fama Frente. Essa escolha foi próxima de outros artigos que examinaram retornos na Bolsa de Valores americana, creio, e a do México. A estimativa do MT, a gente pode ver nessa figura, núcleo de precificação multifatorial. Na figura 2, a gente vai plotar as fronteiras de média e variância para os fatores de desconto com base em Hansen e Jagannathan. A gente tem 2 linhas, uma cinza que restringe os momentos de um núcleo de precificação
para olhar os retornos reais em dólares sobre ouro, imóveis e títulos em corporações americanas, SP500, enfim. E a linha preta, que vai restringir esse conjunto de ativos e o conjunto que compreende os retornos das negociações descobertas e cobertas com títulos do governo britânico, canadense, alemão, japonês e suíço. A gente considera que as taxas reais livres de risco americanas permaneceram abaixo de 2,64% ao ano, e vai mostrar que o núcleo de precificação mais volátil é necessário para explicar o mercado de ações do que acomodar o FPP, que estava anômico. A gente pode ver que essa taxa real vai diminuindo, e com isso os ativos estrangeiros fornecem menos informações sobre os STFs válidos nos limites estendidos para os ativos americanos e estrangeiros. E a gente pode ver exatamente isso. A diferença começa a diminuir a partir daqui. Resultados do teste de precificação. Só uma coisa. A tabela 1 ela vai mostrar o desempenho do nosso kernel de preço baseado em retorno em dólares de preços relacionados ao EPP. A gente vai contabilizar com restrições de ortogonalidade na equação 10 esse prêmio de capital, e para o retorno do SP500, RT mais 1 do SP. A gente usa uma constante como instrumento, bem como relação dividendo-preço e investimento capital. Não vai rejeitar a hipótese nula de que os erros de precificação são estatisticamente zero individualmente. E isso, a estatística J não mostra sinais de especificação incorreta de nossas estimativas. Aí foram precificados também os portfólios do benchmark Fão e French, portfólios dinâmicos extraídos dessa biblioteca. Jonas, pode já está com quase 11 minutos. Opa. Como, professor? Tá bom? Não, pode ir para a conclusão. Ah, certo. Logo ver aqui as conclusões. Contrário das pesquisas mais antigas, ficou claro que sim, o mercado futuro é uma questão de economia internacional com repercussões importantes para a economia interna. A gente trabalhou com base no mercado americano, estimando STFs, mostraram que os fatores contidos nos retornos do mercado americano não geram evidências do EPP, nem evidências do mercado de futuros, mercado de ações, para a maioria dos casos. O ponto central aqui era a equação de precificação de ativos, justamente com estimadores consistentes de portfólio de simulação do STF. Uma questão, enfim, mais um pouco, a questão diferente interessante é se o prêmio futuro deve ser considerado como uma recompensa pela assunção de riscos. Se a gente toma essa covariância como medida de risco, a resposta é sim. Essa posição não deixa de ser controversa, no entanto, citando o Engel, se o modelo KPM fornecesse uma boa descrição dos retornos excedentes nos mercados de câmbio estrangeiro, haveria ambiguidade sobre esses retornos excedentes previstos se eles trariam realmente prêmios. No entanto, a gente apoia a posição implícita em Brent et al., para quem o comportamento do STF é igual ao da taxa marginal intertemporal de substituição para o modelo de preferências e ou estrutura de mercado ainda a ser escrito. Nesse sentido, fornecemos fundamentos para acreditar que a notável semelhança nos resultados encontrados na tentativa de aplicação do CCAPM para os dois mercados não é acidental, é um fato. Obrigado a todos, obrigado, professor. De nada, querido, excelente. Acho que feitas nessa sessão de hoje, talvez fosse aí o segundo mais difícil. Esse foi o carro-chefe, né, da minha tese de doutorado, esse é o capítulo 1 da tese, que acabou sendo publicado no Macroeconomic Dynamics, um jogo muito bom de economia. Eu acho que foi aí que eu acreditei que era possível ser um pesquisador com esse viés internacional. E vou tentar, dito já um pouco da história do paper, vou tentar focar no que ele se propõe a fazer de maneira mais didática e rápida. É muito simples. Existem vários problemas de apreciamento de ativos. Às vezes no mercado doméstico, como o fato de que para fitar os dados do prêmio de risco do mercado americano, você precisa de uma aversão ao risco muito elevada, e problemas também sem ser domésticos, problemas internacionais, como o Forward Payment Puzzle, que é você precificar corretamente o retorno excedente,
de uma compra de um título de governo estrangeiro, sendo essa operação travada ou não, coberta ou descoberta, com futuro cambial ou comprando dólar spot. E existem outros problemas de apreciamento de ativos. E aí tinha um cara que dizia assim, olha, o problema é o modelo. Quando você achar o modelo, você dá preço em tudo. E a gente pegou isso pelo pé da palavra e aí disse, vamos tentar. A gente criou uma solução, como é que eu diria? Uma solução fictícia não é a melhor palavra. Não está me vindo a palavra aqui agora. Oh, my God. Enfim, a gente criou um fator estocástico que foi feito para dar certo no mercado doméstico, para resolver o Act Premium Puzzle americano, e aí testou se esse cara resolveria o problema do Forward Premium Puzzle. E aí a gente entendeu que os resultados sugerem que resolve. Então, assim, quando a gente achou um modelo que resolvia o problema doméstico, ele também resolvia o problema de fora. Por isso que a gente fala no título se são dois males, dois sintomas de um mesmo mal, né? Two symptoms of the same illness, né? Acho que é mais ou menos isso o título. Dois sintomas de um mesmo mal. E talvez sim, o problema é o modelo. Só que a gente não descobre esse modelo microfundamentado, porque a gente cria um modelo tipo artificial, por assim dizer. E ele foi feito para resolver um problema e acaba resolvendo os dois. Isso mostra que as pessoas deveriam unificar as agendas de pesquisa de asset pricing com de finanças internacionais, né? Paper muito citado, muito bacana, um orgulho enorme desse paper, o segundo mais importante da minha vida, sei lá. E valeu, Jonas, obrigado por ter encarado o desafio, querido, parabéns, nota máxima. Próximo. Deu certo? Vamos aqui tentar botar pelo e-mail, que é online, para poder ver se vai, para ter que usar do celular. Joia. Posso ir agora, professor? Do processo legal, do devido processo Ok. Tá certo? Então, isso daqui é motivo, aí já vai para você na sequência. dizendo que o presidente é culpado por usar Tá dando para ver poder, a tela? usar a força Aí não, e criticam contra os que são seus adversários. Vejam bem, Tá ninguém está livre de um processo desse. Disse agora há pouco aqui o presidente Ou não? do Senado, que é advogado, que é o mas a gente presidente milita exatamente nessa área penal, e esse Tá direito dando para ver, Jorge? ele não Que eu desliguei aqui, não sou nem eu. nenhum direito absoluto. Existem entraves. Jonas, A tela dá para ver agora? a tela sempre deu. Eu vou desligar o áudio aqui. Que possa matar alguém como matar alguém que a gente lembra objetivo. Boa noite, meu nome é Samuel e o meu trabalho é sobre performance relativa dos modelos de consumo nos mercados externo e doméstico. Autores Paulo Matos e Carlos Eugênio da Costa, o ano de 2016. O artigo revisita a literatura que explora a relação entre quebra-cabeças de preço dos ativos no mercado interno e no mercado externo, avaliando a relativa performance de diferentes modelos baseados no consumo. Foi estimado e testado a superidentificação de restrições de equação de Euler associada ao consumo de modelos de precificação de ativos de capital, em suas versões canônicas e de nível de referência principal. Também foi comparado com os consumos baseados no kernel de precificação com o kernel de precificação livre de preferência, do artigo da Costa, do ano de 2015, e feito exercício de predições dentro da amostra. O artigo faz menção a 4 modelos baseados no consumo, e com esses 4 modelos vão ser feitas as estimações, que seriam eles: o CCAPM canônico, desenvolvido por Lucas em 1978, o modelo de consumo relativo, desenvolvido por Abels em 1990, o modelo de especificação da utilidade esperada por Epstein e Zinn em 1991,
e modelo apresentado por Campbell e Cochrane em 1999. A base de dados foram analisados dados do câmbio dos Estados Unidos para o Canadá, Alemanha, Japão, Suíça e Reino Unido, do período de 1977 ao final de 2004, com dados trimestrais. Os retornos da taxa de câmbio à vista e a prazo foram transformados em retornos reais. Eles utilizaram o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, e a estimação foi feita utilizando o método dos momentos generalizados. Para analisar o Active Premium Plus, foi utilizado também retornos reais no S&P 500 e dos títulos de curto prazo dos Estados Unidos. Também, para utilizar os retornos reais, eles pegaram o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, né? O retorno real médio anual do S&P 500 foi na casa dos 9,2%, enquanto o título de curto prazo foi 1,8% no período analisado. Os instrumentos utilizados para o Equity Premium Plus foram variáveis macrofinanceiras referenciada em outros artigos. Plus foram variáveis macrofinanceiras referenciada em outros artigos. Faz é pular para o final. Eu só acho melhor ele mandar mesmo. Acho melhor ele mandar, né? Que tá pulando para o final. Não tem problema, não. Eu vi aqui, do nada chegou em 4,59, nossa, era rápido momentâneo. Mas, assim, eu vou explicar um pouco para a turma e vamos arranjar um jeito que você enviar para todo mundo. Quem tiver curiosidade, acessa, tá? Mas aí eu peço que você mande para mim, tá? Pode ser o WhatsApp, Ok. ou do jeito que você achar melhor, tá? Mas diga ao Samuel que fique tranquilo. A missão dada está cumprida. Gente, Beleza. o que é que esse paper estava se propondo a fazer, né? Deixa eu botar aqui. É simples. A gente testou, salvo o melhor juízo, 5 modelos de consumo diferentes. A diferença entre eles é sempre a função utilidade, ou seja, as preferências do consumidor. E a gente testou nas mesmas condições para precificação de ativos domésticos e estrangeiros. Então, a gente testou o CRRA para o mercado doméstico e estrangeiro. Viu onde é que ele falha. Depois testou o ABEL, doméstico e estrangeiro. Depois testou o Epsteinzinho, doméstico e estrangeiro. Depois o Apt4Information Kimber Cochrane 99. Doméstico e estrangeiro. E depois uma variação que a gente propôs do Apt4Information, doméstico e estrangeiro. E aí a gente vai vendo que, modelo a modelo, quando eles falham, quando o CRRA falha, por exemplo, ele falha muito parecido, dentro e fora do mercado. Seja o mercado doméstico, seja o mercado estrangeiro, compra de títulos estrangeiros. E aí, à medida que eles vão melhorando, eles melhoram em ambos os mercados. Isso reforça um pouco o paper passado. Quando a gente achar o melhor modelo de consumo, ele vai resolver ambos os puzzles. O puzzle de dar preço nos mercados doméstico e americano, né? Então, basicamente, é isso. É uma extensão natural do primeiro paper. O primeiro paper faz isso através de um modelo artificial, e esse não, esse vai pegar na sucessão de famílias de modelos e vai testando, né? Jonatas, pelo que eu vi, estou tranquilo com relação a dar nota máxima para o Samuel, mas para isso se concretizar, me envia o vídeo, tá bom? Ele mandei agora pelo e-mail. Obrigado, querido. Vou já ver aqui. Próximo. Pronto, professor, vou apresentar, viu? Grande Weasley, manda ver, querido. Quando você começar, eu começar a contar o tempo. Certo. Tá aparecendo aí o slide? Ixi, não tem problema. Alô?
Tá aparecendo. Tá aparecendo? Ok, tá aparecendo. Tá aparecendo só o slide, né? Tá ok. E- Só você está ok. pulando. Tá ok, não tem nada aparecendo na frente não, né? Não, só o slide. Show. Mas pula o slide, vê se está funcionando. Olha aí. Momento. Deu certo? Yes. Let's Pronto, go. eu vou começar aqui o meu cronômetro também, professor. Vai. Valeu. Começar aqui, né, pessoal? Apresentação de investimento e gerenciamento de ativos 2. Falar sobre o artigo aí do professor Paulo Matos, junto com o Giovanni Bevilacqua e Jaime Filho, sobre previsão do câmbio real dólar sob o arcabouço de apressamento de ativos. Vamos lá. Introdução. Vou começar com uma informação que é bem interessante, que tem colocado lá, né, que é segundo o levantamento realizado pela International Finance Service of London, o mercado cambial pode ser considerado como um dos maiores e mais líquidos, com um volume médio de transação em 2010 da ordem de 4,3 trilhões de dólares. Então, isso meio que dá uma dimensão e amplitude desse mercado, né? Aí, a evolução desta literatura se dá principalmente a partir do fim do sistema de Bretton Woods e, consequente, a partir das primeiras experiências dos países com taxas de câmbios flutuantes. Nesta vertente, modelagem, os arcabouços microfundamentados, ou para esta finalidade proposto, podem ser classificados pelo horizonte temporal a qual se aplica, ou para o curto prazo, ou para o médio prazo, ou para o longo prazo. Neste contexto, o presente artigo agrega a esta literatura, se propondo a modelar e prever um câmbio mensal nominal do real brasileiro perante ao dólar americano, durante o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2029, estando alinhado com o ENG de 2008 e Eagle e o West de 2005, assumiu que os preços das operações de aquisições de títulos americanos refletem os níveis esperados dos fundamentos. Mais especificamente, esse artigo segue uma vertente recente promissora, pelo menos na época, caracterizado pela fundamentação do arcabouço de apressamento de ativos, segundo a qual as taxas de câmbio podem ser modeladas a partir do apressamento de operações descobertas expostas ao risco cambial ou cobertas com o uso do futuro cambial, de aquisições de títulos públicos de governos estrangeiros, ativos financeiros de renda fixa com liquidez significativa. Agora vamos aqui o segundo. A teoria de apressamento de ativos e o fator estocástico de desconto. Essa teoria de apressamento de ativos visa modelar os preços de fluxos de caixa intertemporais, estocásticos, associados aos ativos financeiros, podendo ser expressa, segundo Conchorin 2000, pelas seguintes relações. A relação 1 a relação 2 são as equações que eu coloquei aqui para ser visto, né? Está explicada, a equação 1 é considerada como sendo fundamental no apressamento de ativos. Conforme a relação 2, a partir de premissas e hipóteses estabelecidas sobre os processos estocásticos associados, é possível derivar várias formas de apressamento, como a representação de beta, a fronteira média variância, o CAPM, o arcabouço linear de multifatores e o CCAPM, dentre outros. Segundo. Então, apressamento à compra de títulos estrangeiros, segundo Harry Scrapp, de 1979, e Hansen Richard, de 87, em termos de arcabouço, de apressamento e retornos reais, é possível reescrever a relação de 1 das seguintes formas, desse 3 e do 4. Descendo, vai passando para a quinta equação, e no final, substituindo as relações de apressamento de 3 e 4, válidas para as operações cobertas, descobertas envolvendo ativos estrangeiros, tem o seguinte sistema de apressamento em nível, do 6 e do 7. A log normalização das equações de apressamento. Visando linearizar a relação de apressamento de ativos em nível, é comum na literatura assumir a log normalidade condicional dos processos estocásticos definidos pelo retorno descontado do ativo. Assim, a partir das propriedades desta distribuição.
caso ele se torne essa equação perante a oitava e a nona. Acelerar a 5 minutos. Metodologia. A metodologia consiste em extrair uma série temporal para SDF como uma combinação linear de fatores obtidos a partir de componentes principais, cuja capacidade de apressamento é atestada ao se estimar o sistema de relações em nível 6 e 7, via GMM. Evidencia os desvios do apressamento são individual e conjuntamente não significativos, e assumindo-se a loganormalidade dos retornos descontados. Estima-se que o GARC-M bivariado, composto pelas relações 8 e 9, o que possibilita prever o câmbio em exercício dentro da amostra. Estas etapas são detalhadas nas seguintes subversões. É o fator estocástico de desconto. Vou dar uma acelerada aqui, porque não vai dar tempo se eu falar os outros. O fator estocástico de desconto consiste na variável aleatória fundamental nas equações de apressamento de ativos, estando explícito na presença nas relações fundamentais do apressamento 1 e 2. Sumarizando a informação sobre risco de ativos, permite identificar padrões de interrelações complexas e multidimensionais, subsidiando a decisão de se condensar uma grande quantidade de informação contida em um painel de dados, em que a variância sistêmica prevalece vis-à-vis a variância idiosincrática. Fator estocástico de desconto. O fator, principalmente, ele vai pela essa equação aqui, na 10. Eu vou dar uma acelerada a mais, porque o tempo está encurtando. Estimação do SDF a partir do retorno do ativo, um modelo linear padrão multifatores, que se está aqui na equação 11, fator estocástico de desconto, que vem para 12, da 12 vem para 13. O exercício empírico, né? Exercício empírico da base de dados, da tabela 1. Tabela 1 é a estatística básica das séries temporais das cotações cambiais, spot e futuro, painel A, e dos retornos reais brutos associados a operações de compra, coberta e descoberta de títulos norte-americanos de curto prazo, painel B. Faz-se uso, sob a hipótese da paridade coberta da taxa de juros, de operações envolvendo aquisições de títulos do governo brasileiro, as quais podem servir como proxy de risco a ser modelado e incorporado pelo SDF. Mais especificamente, fez-se o uso de fundos, investimentos de renda fixa, fundos cambiais de dólares, tendo sido a fortuna a fonte dessas informações. Esse aqui é o outro gráfico. Os resultados. Tabela de apressamento em nível. Partindo-se de um pressuposto de que a série extraída para o SDF é suficiente, próxima do verdadeiro SDF, estão estritamente necessárias que se satisfaça uma hipótese básica em estudos empíricos que envolvem séries temporais. De acordo com os resultados, observe a insignificância individual do conjunto ao nível de 5% de significância dos parâmetros Mi1 e Mi2, evidenciando em desvios de correto valor, apressamento, são esticamentos nulos, ou seja, o valor unitário para o retorno da operação descoberta e o valor nulo para o retorno excedente da operação descoberta em relação à coberta. Através da estatística T versus J, evidencia-se também que as condições de sobreidentificação são satisfeitas. Este último resultado, sobre a ponderação de erros de apressamento, permite inferir sobre a boa capacidade do finting do SDF utilizado. Este resultado satisfatório permite que, finalmente, se estima um sistema de sua versão log normalizada. Teste do arcabouço nível GARC. A última etapa do processo de previsão da apreciação cambial consiste em estimar o sistema composto em relações do 16 a 17, do qual corresponde a versão de local normalizada do sistema em nível, dadas as relações de 18 e 19 já satisfeitas empiricamente para o SDF aqui proposto. Menos de um minuto, vou para a conclusão. Está acabando. A conclusão é o seguinte: o mercado de câmbio possui peculiaridades incomuns associadas ao considerável volume de sua liquidez.
sua diversificada alocação dentre economias e sua complexidade em termos de interrelações financeiras e macroeconômicas afetam e são afetados pelo câmbio, tanto em mercados spot como futuro, nos diversos horizontes de tempo. Este artigo se propõe a modelar variações mensais entre moedas brasileira e dólar americano a partir do ano 2000, baseando na teoria fundamental, como explicado mais cedo, sendo a principal contribuição a derivação de um sistema de relações lineares caracterizado por Garkin bivariado, o qual pode ser testável em uma vez extraída a série temporal para o SDF, capaz de apreciar operações de coberta e descoberta aquisição de títulos do governo americano. Os desvios aqui obtidos com a ordem de grandeza é de 5% e 14% para depreciação e câmbio em nível, respectivamente, aparecem os próximos aos evidenciados nestes outros trabalhos. Mas não é desprezível o ganho em termos de poder de previsão em relação ao passeio aleatório, sinalizando ser uma vertente teórica e baseada no apreciamento de ativos promissores e passíveis de extensões de melhorias teóricas e empíricas. É isso, pessoal. Maravilha, Wesley. Cara, dos de hoje, esse aí é o menos ruinzinho, hein? Ele é em português, né? E talvez seja mais acessível, né? Mas não tira mérito nada. Apresentação impecável, muito boa. Pontuação máxima também. E aí, vamos lá, né? Basicamente é o seguinte. Aquela equação fundamental de apreciamento de ativos, tá? Ela é muito mais versátil do que o que você possa pensar. Porque quando você assume que todas as variáveis ali dentro são distribuídas de acordo com uma log normal, existe uma propriedade estatística que permite que você torne aquela equação não linear numa equação linear. E aí a gente faz isso para aquisição de títulos americanos descobertos ou travados com futuro cambial. E aí a gente acha um par de equações. Um par de equações que a gente pode usar para estimar o câmbio, né? A prever o câmbio. E é isso que a gente faz. A gente cria um fator estocástico de desconto feito para dar certo, feito para apressar corretamente, para precificar corretamente as compras cobertas e descobertas de título americano, e aí larga o pau, logo lineariza e prevê o câmbio. O câmbio é variável no mundo mais difícil de se prever, né? Ela impacta e é impactada por tudo. Tem um componente racional nesse mercado absurdo. Tem um livro só sobre racionalidade do mercado de câmbio que eu li na época da tese, sensacional. E a maioria dos modelos é pior do que a moeda, ou seja, a moeda, se você jogar 1 milhão de vezes, ela vai dar metade das vezes caro, metade coroa. Se der caro, você diz que o câmbio sobe. Se der coroa, você diz que ele vai descer. A moeda vai acertar mais do que os modelos. E o nosso modelo acertou um pouco mais do que a moeda. Então, ele não é exatamente inútil, mas é frustrante, porque a gente gostaria que ele acertasse muito mais a direção para que vai o câmbio. Eu não estou dizendo o patamar para qual o câmbio vai, mas a direção, se pelo menos ele vai subir ou descer. Usamos aí uma frequência, salvo melhor juízo, mensal, tinha dados mensais, e certa açãozinha, né, do mestrado profissional, defendida, publicada na RBE, e graças a ela, e o trabalho que foi feito na sequência de pesquisa depois, que o Giovanni Bevilacqua foi fazer doutorado na UNB. E aí depois terminou o doutorado em economia na UNB, foi para o Ministério da Economia, trabalhou lá com alguns dos policymakers que a gente vê no jornal, e nos últimos anos tem nos ajudado bastante lá no Sebrae de Brasília, né? Então foi um paper muito importante para a carreira dele, para a minha também, claro, né? Mas é isso. Wesley, obrigado, querido. Nota máxima. Next. Temos aí para finalizar a noite de hoje. Eu. E Elano. Oi, Manu. Eu posso ir ou Elano quer ir? Eu estou esperando. Ladies first. Eu nem falei para vocês não se incomodarem, porque eu tô de resguardo, eu tô com o bebê, e o bebê é amamentação exclusiva, mas aí eu aproveitei enquanto eu estava aqui assistindo a aula, aí já enchi ali o bucho da criança. Mas vamos lá. Ela quer ir. Você quer ir ou eu vou? Eu não tenho problema também. Vou, né, professor? Ela não sei se ele tá, não tô vendo ele por aqui. Vou compartilhar agora com vocês aqui a minha tela.
Quantos meses, bebezinho? O professor está com 2, mas eu perdi meu pai agora, aí minha gestação, ela foi traumatizante, mas Deus fecha uma porta e abre uma janela, meu filho, eu digo que é a minha cura, sabe? Foi muito traumatizante porque meu pai foi acometido de um câncer, um tumor gigantesco na cabeça, no meio de uma pandemia, e o médico deu 2 meses de vida para ele, foi horrível. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim, querido. Maximizou, professor? Yes. Só não sei se Então, está passando o slide. Passou? Passou, pronto, pode voltar. Vou ligar aqui o cronômetro e vamos nós. Então, aqui é só uma capa, só mesmo para... Assim, o artigo que eu peguei, o paper, é do professor Paulo Matos, do Cristiano da Silva, Davi dos Santos e da professora Luciano Reinaldo. O ano de publicação ele é recente, foi de 2020. E ele vai falar sobre crédito, inadimplência, sistema financeiro e desenvolvimento. Confesso que eu achei, professor, difícil, mas no final o senhor faz o fechamento ouro aí para mim, porque para mim foi bom porque eu aprendi alguma coisa nova, mas eu tive muita dificuldade. Então, gente, os objetivos traçados no artigo era estudar mais detalhadamente e controlar para um conjunto específico de instrumentos quando e em que frequências cada variável de crédito está sincronizada ou não com cada índice financeiro ou com cada variável macro nos Estados Unidos, inferir sobre qual ciclo de crescimento do crédito ou ciclo de inadimplência está liderando ou atrasando cada macrociclo ou ciclo financeiro. A revisão de literatura, os autores, eles buscaram nos achados de autores de trabalhos passados, assuntos relacionados com o que eles se propunham a pesquisar. Então, eles acharam trabalhos antigos, né? E esses trabalhos antigos, eles trabalhavam o papel do crédito em variáveis macro, o papel do crédito em variáveis financeiras e o papel do crédito em variáveis macrofinanceiras. Os autores, a gente percebe que são autores que são externos, né, de fora, exceto eu vi aqui que o professor Paulo Matos também corroborou com alguns achados, que foi bem interessante. A metodologia, essa metodologia que eles utilizaram, eu vi pesquisando que ela é bastante também utilizada em trabalhos da área de saúde, eu achei bem massa, assim. Então, a metodologia foi baseada nessa técnica Wavelet, professor? Wavelet, que é uma abordagem matemática útil para descrever de forma bastante... Oi? Wavelet. Wavelet, que é uma abordagem matemática útil para descrever de forma bastante simples, didática e parcimoniosa a sincronização condicional e a transmissão dos ciclos de crédito para os financeiros ou macrociclos. Os autores, eles seguiram a Aguiar e Conraria, Martins e Soares, de 2018, usando coerências, wavelet parciais, diagramas de diferença de fase parcial e ganhos parciais. As variáveis que foram focadas, elas tiveram o intuito de verificar o papel do crédito, onde o foco do artigo foi avaliar a relação no domínio da frequência de tempo entre as variáveis do mercado de crédito doméstico e as variáveis macrofinanceiras nos Estados Unidos. Mais especificamente, foram usadas as taxas de crescimento e inadimplência para o consumidor, empréstimos e hipotecas residenciais. Em relação aos dados macro, foram usados o crescimento da renda real, da riqueza e das despesas de consumo com serviços não duráveis e bens duráveis. No mercado financeiro, usou-se o retorno real dos principais índices de ações dos Estados Unidos, Russell 2000, Nasdaq e S&P 500. A análise de dados, ela foi proposta baseada em uma amostra que tinha uma frequência trimestral, compreendendo 108 observações. Aqui eles ressaltam no artigo que teve uma limitação no intervalo de tempo utilizado, e essa limitação dizia respeito às variáveis de crédito. Todas as variáveis, elas foram extraídas do FRED, que é Federal Reserve Economic Data. Então, os resultados apontados foram inúmeros. Eu extraí aqui, inicialmente, aqui
a trilha que eles percorreram, mas, assim, os principais, porque eram muitos e tinham vários gráficos e várias figuras, bem legal. Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam, que vale a pena. Mas eu foquei, dado que a apresentação era em 10 minutos, no que eu achei que seria relevante. Os resultados principais são baseados no método Eulert parcial. As coerências de Eulert parcial são plotadas como mapas de calor bidimensionais. As cores, elas vão variar, poderão ser azul ou vermelho. Aí ele vai dizer aqui o que é que vai significar cada cor. O cone de influência é mostrado com uma linha preta em um nível de significância de 5%. Nos diagramas de diferença de fase parcial e ganho, exibem os valores médios correspondentes a 3 intervalos de frequência. Aí vai ter um final curto de ciclo de crédito, as flutuações de médio e os relacionamentos de longo prazo. A ideia é, tipo, antes, durante e depois. Os limites dos intervalos de confiança são indicados em imagens com linhas tracejadas pretas. No que diz respeito à inferência estatística, os autores seguiram Aguiar, Conraria e et al., contando com Monte Carlo, 5.000 simulações, uma vez que os testes disponíveis impõem restrições muito severas para lidar com dados econômicos. Como instrumentos, seguiram Cochrane, 1996, vi que um colega também, no artigo que ele pegou, era citado esse autor, e ao usar a relação investimento ou com estoque de capital e a razão dividendo por preço para explicar os índices financeiros. Para variáveis macro, usaram 2 defasagens da respectiva variável endógena, como de costume na literatura de precificação de ativos com base no consumo. De acordo com os números, com exceção dos gastos com serviços, todas as demais variáveis macroeconômicas apresentam ciclos com forte coerência com qualquer uma das variáveis de crédito utilizadas. Os ciclos de hipotecas residenciais são capazes de liderar ciclos de riqueza em fase na década de 1990, no longo prazo, e fora de fase em 2012, no curto prazo. Além disso, no curto prazo, no auge da crise de 2007, há com movimentos positivos. Em todos esses casos, o ganho parcial é baixo e varia entre 0 e 2 ao longo do tempo. Um resultado inovador são os ciclos de saída de alta frequência entre inadimplência e riqueza dos empréstimos na década de 1990, sendo o impacto médio desse tipo de inadimplência de 0,4, com tendência decrescente no período. Uma análise do comportamento dos bens duráveis mostra uma dependência não documentada do crescimento das hipotecas e da inadimplência. Os ciclos de bens duráveis estão sempre atrasados em relação aos respectivos ciclos de crédito, e mais especificamente no curto prazo, na altura da crise em 2007. Há com movimentos positivos, com ganho parcial próximo de 0, enquanto no longo prazo, entre 2011 e 2015, a reação dos ciclos em fase de bens duráveis ela é estável, em torno de 0,5. Os ciclos de inadimplência de hipotecas estão em fase, no curto prazo, entre 91 e 97, com ganho parcial de 0,4 e 96, enquanto no longo prazo, estes ciclos estão defasados em relação aos ciclos de bens duráveis a partir de 2010, com parciais aparentemente nulos, em matéria de ganho. Ainda de acordo com estes números, os ciclos do período de 4 a 8 anos de ciclos de crescimento de empréstimos não duráveis de chumbo durante o período de 91 a 95 e a partir de 2011, com ganho parcial nulo e mudança de fase. Os ciclos de renda nos Estados Unidos parecem estar em fase de execução entre 91 e 96 e fase descontinuada após 2015, no prazo médio. Relativo aos ciclos de inadimplência dos empréstimos, o ganho parcial é diferente de 0, apenas no longo prazo, assumindo o valor de 0,1. Não foi encontrado com movimentos significativos envolvendo taxas de inadimplência e retornos de índices de ações. E os resultados, eles são úteis para traçar políticas públicas para salvaguardar a estabilidade financeira e analisar os motores da crise financeira. A variação simultânea das estatísticas ao longo do tempo e das frequências permitiu detectar novos fatos estilizados sobre as últimas 3 décadas de desenvolvimento financeiro e crescimento econômico dos Estados Unidos. Nas conclusões, os autores eles revisitam a discussão promovida por Chen et al. Em 2012, propondo estudar a sincronização e as relações condicionais lead-lag entre crédito ou inadimplência e variáveis macrofinanceiras. Descobriram
que as oscilações em diferentes frequências de crescimento e taxas de inadimplência para empréstimos ao consumidor e hipotecas residenciais, elas podem ter impactos diferentes no retorno real da Rússia, da Nasdaq e SP500, bem como no crescimento da renda real, riqueza e gastos de consumo em serviços, bens duráveis e não duráveis. O exercício dos autores, baseados em Wavelet, oferece insights sobre a previsão de médio prazo do retorno do mercado de ações dos Estados Unidos, como as descobertas sobre os ciclos de 5.004 anos do SP liderados por ciclos de crescimento de hipotecas residenciais após o auge da crise em 2007. Em consonância com os achados dos autores sobre a heterogeneidade dos comovimentos entre as variáveis de crédito das famílias e variáveis macroeconômicas, elas são úteis para traçar políticas públicas de salvaguarda da estabilidade financeira e para analisar os fatores de crise financeira. A variação simultânea dos coeficientes ao longo do tempo e das frequências permitiu detectar novos fatos estilizados sobre as últimas 3 décadas do sistema financeiro e do desenvolvimento dos Estados Unidos. Este período foi particularmente notável, dada a crise local e mundial, com fundamentos diferentes. Os resultados podem ajudar a compreender melhor alguns dos efeitos da crise atual devido à pandemia. Achei bem interessante, porque é um artigo recente e conseguiu fazer esse link. Tem tudo a ver, na verdade. E de acordo com o último relatório trimestral sobre dívida doméstica e crédito emitido pelo Centro de Dados Microeconômicos do Federal Reserve Bank de Nova York, a dívida total das famílias e os saldos das hipotecas, elas aumentaram no primeiro trimestre de 2020, enquanto as taxas de inadimplência agregadas permaneceram praticamente inalteradas. E aqui eu trouxe as referências bibliográficas que foram utilizadas pelos autores. Então, é isso. Obrigada. Professor, não sei se eu me delonguei demais, mas eu tentei cumprir. Vale, eu estava sem câmera, era? O senhor nem me disse. Não, mas não se preocupe, meu filho. Isso é o de menos. A gente viu sua apresentação, seu áudio, tudo perfeito. Pronto. Eu vou apresentar aqui, só para poder mostrar um mapa de calor, tá? Só um instante. Eu não trouxe porque ia ficar bem pesada a minha apresentação, mas eu achei muito legal mesmo. Não, tranquilo, tranquilo. Vocês estão vendo? Sim. Joia. Então, só explicar o que é o mapa de calor, porque talvez mais importante do que o resultado do paper é vocês conhecerem essa técnica, com a qual eu me familiarizei, acho que faz uns 2 anos, e de lá para cá já são... Jesus. Bem... 8, 9 artigos usando para diversos fins. Em finanças, em macrofinance, também teve uma tese só com isso, certas ações, também no mercado bancário, e agora em finanças públicas, enfim, estamos usando para vários fins. Qual é o ponto aqui? Tá? Você olha para um mapa de calor como esse, vou pegar aqui o primeiro. Vou dar um zoom aqui para mostrar o que importa. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas Non-Durable Goods Credit Consumption, desculpa, NDGC, versus consumo do crédito, Credit Growth. E aqui, uma barrinha vertical, e na sequência, primeiro e segundo leg do consumo não durável, consumo de bens não duráveis. Aí aqui eu tenho dados que vão de, sei lá, 90 e pouquinho até quase 2020. Joia, joia, joia. E estou analisando os ciclos que vão de 1,25 anos até um pouco mais de 8 anos. Qual é o meu ponto? Se você quer saber se o crescimento do crédito influencia o consumo de não duráveis,
você podia rodar uma regressão, colocando alguns outros instrumentos. Joia. Na hora que você fizesse isso, você ia achar um parâmetro, significativo ou não, positivo ou negativo, que ia dizer o quanto a elasticidade do crescimento do consumo impacta o consumo de não duráveis. Para mais de 20 anos de amostra, com dados que são, acho, trimestrais. Um número, explicando uma dinâmica de mais de 20 anos. É muita forçação de barra. O que o Wavelet permite fazer é, querido, pode ser que crédito esteja impactando o consumo de não duráveis nos primeiros anos da amostra, como é verdade através desse vermelho, esse vermelho significativo aqui. E pode ser que seja verdade só no final do período da amostra também. E durante o período do meio da amostra não tem impacto nenhum, não tem relação coisa nenhuma. Então, assim, o Wavelet permite analisar período a período, trimestre a trimestre, se sua frequência for trimestral, se um está impactando o outro, sim ou não, com que intensidade e em que direção. Porque pode ser que em macrofinance, como a economia é uma coisa muito dinâmica, muito complexa, pode ser que em um determinado período do tempo o aumento de crédito esteja impulsionando o aumento do consumo, mas pode ser uma causalidade reversa no final do período, em que o aumento do consumo está instigando o crédito. Entende isso? Pode ser em direções contrárias. Olha, no começo do período, o aumento do crédito faz o consumo aumentar, mas no final do período tem um comportamento anticíclico. Aumenta um, faz é cair o outro. Queridos, em economia a gente sempre acha uma explicação. Então, assim, o Wavelet permite um parâmetro que praticamente é dinâmico ao longo do tempo. E outra, o relacionamento entre variáveis macroeconômicas, financeiras e tudo mais, não precisa se dar na mesma frequência dos dados. Os dados são trimestrais, mas isso não quer dizer que eu mexo no crédito hoje e aí eu mexo no consumo no trimestre corrente ou no trimestre seguinte. Por que eu não mexo 3 anos depois? Talvez para crédito e consumo não faça sentido. Mas quando você quer ver, por exemplo, crédito imobiliário e crescimento, essa relação muitas vezes se dá anos depois. Você fomenta o crédito imobiliário hoje e isso vai impactar o crescimento só 2, 3 anos depois. Ah, mas meus dados não são anuais, são trimestrais. Então, como é que eu vejo isso através de uma regressão? Não vê. Numa regressão, não vê. Em Wavelet você vê. Porque além dele dar um valor para cada período do tempo, ele dá para diferentes frequências. Se o teu dado é trimestral, tu pode querer ver esse impacto com 1 trimestre, 2 trimestres, 8 trimestres, 10 trimestres, que dá 4 anos, e por aí vai. Então, permite um dinamismo absurdo em como uma coisa está impactando a outra, controlada por instrumentos, porque senão poderia ser uma relação espúria. E aí a gente achou várias evidências que nunca ninguém tinha documentado para o mercado americano, envolvendo crédito, inadimplência e também crédito imobiliário, sua respectiva inadimplência, variáveis de desenvolvimento, como consumo, riqueza, renda, por aí vai, e também variáveis do mercado financeiro. Um paper muito bacana que a gente fez em 6 meses. É o primeiro capítulo da tese do Davi, está fazendo doutorado em economia conosco. Teve a participação aí do meu coautor, Cristiano Gaúcho, que é o pai do Wavelet aqui, o cara que me ajuda a rodar. Eu só conto a historinha e tenho algumas ideias, mas é ele que tinha os modelos. E a Lu também ajudou refinando, a Lu que é a nossa professora, está fazendo PhD lá na França, refinou aí na escrita, na divulgação lá no mercado francês. E aí tivemos mais uma benção de publicar um Quarterly Review of Economic and Finance, uma 2, que é muito legal esse journal. Era um sonho conseguir publicar lá, e a gente publicou. Então fica a dica, quem quiser fazer algo diferente, revisitar o fenômeno, usando o Wavelet, é o cara. Saem os mapinhas de calor, e aí você misturando o mapinha de calor com esses gráficos aqui do lado, você consegue contar um bocado de historinha, né? Uma historinha que a gente vai contar em breve, se os investimentos públicos aqui no Ceará estão fazendo a diferença no emprego e na atividade econômica cearense. A gente fez essa relação envolvendo dívida e PIB do Ceará, não deu muita coisa, mas quando a gente fez com investimento público e
indicadores de crescimento e de emprego, deu muita coisa boa. E aí é bom para direcionar a política pública, né? A gente vai apresentar nas secretarias, órgãos de controle, para dizer, olha, investimento público nem sempre é bom, esses aqui foram bons, aqueles não tão bons, esse aqui gerou emprego, aquele não gerou, esse aqui impactou a atividade econômica, esse aqui não. Em que período do tempo, né? Porque pode ser que o investimento público seja bom no período de crise, ou no período de estabilidade, eu não sei. Os resultados já estão prontos, acho que em abril/maio a gente vai divulgar, vai apresentar em seminários em órgãos de governo, para orientar aí as políticas públicas do nosso estado do Ceará, que é líder em investimentos no país, né? É o estado que mais investe no país. Mas precisa investir correto e ter uma noção do impacto desse investimento. E a gente fez isso através do Wavelet, ficou lindo, maravilhoso. É o próximo paper que vai sair aí. Mas, enfim, gente, acabei falando demais, mais do que a Manu, quase, mas foi para agregar. Eu estou muito fã dessa técnica aí e acho que ela pode ser muito útil para vocês. Eu achei bem legal, professor, não vou mentir, achei massa. Parabéns. Manu, é bacana. Dá para fazer umas 30 milhões de monografias, 400 teses, porque como essa técnica vem sendo um pouco usada em finanças públicas não tem, é tanto que tem um paper que está submetido nosso aqui no Brasil e a gente não consegue parecer isso, porque os caras não entendem o troço. Então, assim, é só fazer e usar que você publica. Daqui a 5 anos, talvez não mais, porque aí passou o boom, né? Passou o bonde, né? Passou a época boa, mas, enfim, uma técnica maravilhosa para você revisitar vários fenômenos. Certinho, turma boa, Manu, nota máxima, parabéns, força, que Deus abençoe sua nova família, tá? Deus abençoe. Obrigada, professor. Nada. Com saúde, é tudo que a gente mais precisa nesse momento, né? Quer aparecer? Dá uma boa noite aqui. Boa noite, turma. Boa noite, senhor. Não dá trabalho, não dá trabalho. Outra coisa. Mas é uma bênção na nossa vida sempre. Queridos, quase 8h10. Amanhã essa aula está disponível para vocês. Quarta-feira, nossa 6ª rodada é só aplicação de Wavelet, tá? Sendo que para o mercado de Covid, né? Dentre outras coisas aí, papers super atuais, recém-feitos, recém-publicados, alguns nem estão publicados. Vai ter coisa muito boa para a gente analisar a relação de mercados financeiros e Covid. É extra, nem era um objetivo da nossa disciplina, mas, claro, tem a ver com investimentos, óbvio, mas vai ser um bônus, digamos assim. E na segunda-feira que vem, a 7ª rodada, bônus total, só papers de sistema financeiro e desenvolvimento, um pouco de finanças públicas, muito aprendizado, só aplicação para o nosso país, muita coisa boa também. Joia? Até mais, queridos. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigada. Vou encerrando nossa... Tchau, gente. Parabéns para todo mundo. Boa noite. Parabéns.